Sal da terra, que sal é esse que Jesus estava falando? Quando a gente olha Lucas 14, 34, a gente tem uma ideia muito boa sobre o texto, porque ele dá dois elementos que são fundamentais. Ele fala da terra e do monturo. E ele diz que se o sal se tornar insípido, como há de salgar? Não presta nem para a terra, nem para o monturo, senão para ser lançado fora. Então, geralmente, quando ouvimos falar sobre o sal na Bíblia, quase sempre pensamos em cozinha, porque geralmente é onde ele é usado para dar sabor aos alimentos. Mas o que Jesus estava falando, o que Jesus queria dizer, não tinha nada a ver com temperar comida. O contexto do mundo antigo, o sal ele tinha dois grandes usos. O primeiro era para purificação e preservação. O sal era usado para impedir que a carne apodrecesse. E o segundo era a fertilidade da terra. Uma pequena pitada de sal purificava o solo contra pragas, contra fungos, tornando a terra produtiva. Então, Jesus não está falando de uma pitada de sal no feijão. Ele está falando sobre a missão dos discípulos, de purificar o mundo do pecado, de preservar a verdade em meio à corrupção. Então, o sal ali representa o caráter, a santidade, a influência que os discípulos de Jesus têm com relação ao mundo. Então, o foco principal de Jesus é a função purificadora e preservadora, não o sabor. O problema não é o sal ser pouco. O problema é ele perder a sua essência. É isso que Jesus está querendo dizer. Quando um discípulo de Jesus perde o caráter de Cristo, deixa de cumprir o seu propósito, não serve para a terra, ou seja, a sociedade deixa de ser impactada por ele. Nem serve para o monturo, ou seja, não combate mais o pecado nem a corrupção. E o que acontece? Só presta para ser lançado fora. Aí você entende porque ele diz ser pisado pelos homens. Porque não vai ter mais nenhuma função. O que acontece é que cristãos querem brilhar como luz, mas esquecem de ser sal. Querem ser admirados, mas não querem se purificar. Querem ser aceitos em todos os ambientes, mas não querem preservar a verdade de Deus. E qual é o resultado? Tornam-se irrelevantes. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês não vivem a minha vida, não há como restaurar o sabor. O mundo não precisa de cristãos sem gosto, como já tem um monte de cristão que não salga. Ele precisa de discípulos com o caráter de Cristo que impeça a podridão. Isso é salgar. Que Deus seja louvado.